Muito boa noite Brasil, sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, hoje é dia de 20 contar. É por isso que eu estou aqui com convidados para lá de especiais. Eu quero começar dando boa noite para ela, minha amiga Toinha Rocha. A Rocha, Toinha, boa noite. Boa noite, Jaque, boa noite, meus colegas convidados. Estamos aqui juntos, vamos lá, vamos fazer um bom debate. Certeza. Tatiana Freitas está de volta, nossa apresentadora do Matina aqui da nossa TV União. Boa Haja noite, coração, amiga. boa noite, Jaque. Obrigada pelo convite mais uma vez. E hoje eu vou segurar os ânimos, ou não? Não, acho que você não segura ânimo, não. Amiga, como é que tá seu programa? Tá bem, inclusive de aproveitar a audiência do seu para chamar para assistir o meu. Todos os dias, às 8 horas da manhã aqui, nessa mesma emissora. E a gente lá conversa sobre temas diversos e tem muita cultura. Todo programa a gente tenta levar alguém da cultura cearense. Essa semana eu estive com a filha do Belchior, você precisa trazer ela aqui. A Vaniquinha. Idêntica, né? Deixa Voz, eu te contar tudo. uma, que Conta. eu conheço a Vanique De criancinha. Desde quando ela tinha, tipo, 1 ano. Oh, meu Deus. É a coisa mais linda. A Ela é Vanique, a fofa. Vilédia, de Robson, que eu mando um beijo, inclusive, pra toda a família, né? Enfim, Família Belchior. adoro. Um beijo. Adoro todos vocês, um beijo. Meu amigo Carlos Rebouças, boa noite, amigo. Boa noite, Jaque. Boa noite, Toinha. Boa noite, Tati. Ó, a gente não dá, Tati. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu adoro esse início, que é todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Olha, Ótimo. esse microfone não tem fio. Ai, gente, se vocês tivessem visto a prévia ali na TV, ali, vixe, vocês têm noção não. Mas hoje vamos falar sobre vários temas, inclusive eu queria muito a sua participação. Você entra aí, tá bom, no nosso WhatsApp. Cadê? No WhatsApp. E fala com a gente, tá bom? E fala com a gente. Caiu, não foi? Coloca aqui. Vai, tá aí o número. Eu quero a sua opinião em tudo. Combinado? Vamos começar com o nosso primeiro tema. Vamos lá, qual é? Aí, perto do teu pé. Gente, tô ouvindo. Esse é o primeiro tema, tá bom? Vamos lá. A gente vai falar agora sobre o voto impresso. Eu sei que já foi votado, mas a gente vai falar sim sobre isso, né? Então a gente mostrou isso aqui porque é o seguinte: como pensam, né? O eleitor recebe o comprovante do papel e tal, pensa que chega lá e vota, né, com a canetinha e tal. As pessoas pensam que é assim, mas na verdade a urna imprime o registro e deposita automaticamente em local lacrado. A gente nem pega, a gente não vai ter que colocar lá e tal. Enfim, né, já foi votado, perdeu, não é? Mas o que você acha, Carlos Rebouças? É um tema atualíssimo. Foi votado, e como você disse, a proposta da emenda perdeu, mas é um tema que vai voltar, com certeza, né? Os próprios políticos que votaram contra, alguns já disseram que após a eleição de 2022, é um tema que tem que voltar, urgente, porque o Brasil é o único país no mundo que não tem um voto auditável. E aconteceu uma coisa muito interessante, que eu achei até uma brincadeira de mau gosto com o eleitor. Teve um deputado aí, federal de algum estado aí, não lembro qual é o estado dele, que ele imprimiu o voto dele, que ele votou contra o voto impresso, e ele imprimiu o voto dele em um papel grande assim, para mostrar que tinha votado a favor do povo, que o voto não... Ou seja, ele imprimiu o voto dele para provar que votou contra, que o povo não pode votar impresso. Dá para entender a hipocrisia, né? Então, assim, é uma hipocrisia gigante, né? Porque o que é hipocrisia? É você fazer algo que você não admite que os outros façam. Isso é hipocrisia. Então, é o retrato da hipocrisia aquilo ali. Então, com certeza, infelizmente, não passou. Ainda existe aí uma pequena possibilidade de uma proposta que tem no Senado, né? E nós vamos aguardar o que vai acontecer com as manifestações que vão vir por aí até o dia 7 de setembro. Mas é lastimável. O que nós podemos fazer é lastimar, porque é o único país do mundo que tem um voto que não é auditável. O que isso quer dizer? A urna não tem como ser conferida se aquela urna tinha aqueles votos realmente ou não. Entendi. Pelo visto, as duas estão contra totalmente aqui a fala dele, né? Totalmente, até porque o que o Carlos diz não é verdade. As urnas são auditáveis. Eu não minto. As urnas são auditáveis. Vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir a opinião das duas, com certeza. Todos queremos a opinião de vocês, mas antes de entrar na opinião de vocês, vamos ouvir... Ciro Gomes falou sobre isso também. Vamos ver a fala dele, peraí.
Portanto, deixa eu explicar. O PDT tem essa questão do voto auditável, que não é nenhuma ficha, nenhum voto impresso, nem a volta da cédula do X. Ninguém vai poder ver nem pegar em papel nenhum. É uma urna eletrônica de 4ª geração, igualzinha à nossa, só que ela tem uma urnazinha do lado. Quando você aperta 12, aparece a fotografia do Ciro e o nome Ciro ali, sem você poder pegar, por trás de um visor de vidro ou de plástico indevassável, ninguém toca nisso. Aí você confirma, o voto eletrônico é computado e é picotado esse votinho de papel e ele cai numa urna escondida. Ninguém vai mexer naquilo e ninguém vai tocar naquilo. Se amanhã houver uma dúvida, alguém entra na justiça, o juiz então manda abrir a urna e conta os votos manualmente como uma redundância. Então, como é que a gente responde essas coisas? Primeiro, a tradição do PDT foi defender isso a vida inteira. Tem a ver com o Brizola ter sido flagrar uma tentativa de fraude da Proconsult. Entra no Google aí, meu irmão. Proconsult, né? Se você tiver dúvida. Então, o PDT luta por isso a vida inteira. Olha, em 2009 ou 2005, 2009, Vicente, me acorde aí, por favor. Nós votamos isso no Congresso Nacional e era Lula presidente. Em 2009, o Lula sancionou isso. Porque o mundo inteiro faz isso. Por quê? Porque urna é que nem a mulher de César em Roma. Não basta ser virtuosa, tem que também parecer ser, em nome da confiança do cidadão de que o seu voto não é fraudado. Então entra no Google e veja como o lulopetismo virou uma espécie de mentira ambulante, igual o Bolsonaro. Eles agora querem confundir a gente com o Bolsonaro, quando é uma tese antiga, que vem do programa do PDT, e que foi votada pelo PT e sancionada pelo Lula em 2009. Olha de novo no Google, meu irmão, para ver como você está sendo enganado por um lado e pelo outro, na lambança que está se transformando a política brasileira. Sabe quem mais no mundo não tem voto auditável, Tabet? O Butão e Sri Lanka. São os únicos 2 países do mundo que não tem um sistema, vamos dizer, redundante, em que você pode votar com segurança, mas ter a segurança de ter a redundância, de poder contar manualmente se for necessário. Só o Brasil, Sri Lanka e Butão. Se ninguém vai mexer, se não tem problema nenhum, por que vocês são contra? Como é que ninguém vai mexer? Eu contei voto. Quem daqui aqui contou voto? Eu contei voto. E eu sei como é que conta voto. Troca o microfone. Eu sei como é que conta voto. Começa do início. Né? Como é que ninguém vai mexer? Quem foi que disse que não vai mexer? Se a urna ela é auditável, os dados estão lá, eu digito, a própria urna ela tem um registro, quando termina o processo de eleição, se coloca lá a quantidade de votos que cada candidato teve. Eu posso falar isso com autoridade, gente, porque eu já fui candidata, tive pai candidato que contou voto lá no Paulo Sarazate durante uma semana, a gente contando os votos dele, sabendo da preocupação que tinha. Vou lhe dar aqui um exemplo. Teve um candidato lá em Tianguá, que o nome dele era Boi. E as pessoas aprendiam a escrever o Boi, e escrevia o tracinho e fazia a voltinha do B. E acabou dando 13. Eu estou dizendo isso porque isso faz muito tempo atrás. E os votos que eram do Boi, acabou indo para o 13. Não é coincidência porque foi para o PT, não. Quando eu sou contra, primeiro porque é uma eleição desgastante. Mas ninguém vai escrever, né? A gente sabe, ninguém vai escrever. E se é auditável, já está tudo escrito lá. Já tem um disco. Qual é a necessidade de ter, se é a mesma coisa que está no disco? De 1996, a tecnologia da urna. A minha pergunta é, por que não? É só isso que eu quero saber. Por que não? Qual é o problema? Mas por que sim? Porque, vamos lá, todos peraí, ó, eu acho que hipocrisia... Então eu quero ouvir, é isso que eu quero ouvir mesmo. Falou hipocrisia, nós temos um presidente da República que foi eleito a vida toda, pelo voto da urna eletrônica. Pelo contrário, agora faço como o Ciro, entra aí no Google. Era contra e denunciou as fraudes na eleição manual. E hoje está defendendo. Jaque, mas não é manual, Toninha. Não, Jaque, estão querendo. Não, mas não é Jaque, manual. ao invés de a gente estar discutindo isso, nós temos que discutir outra história. Nós temos que discutir por que o gás
está custando esse valor. Não, Não, peraí. é isso que nós temos que discutir. Não, Então, isso aí é falácia, não isso dá. aí é falácia, Não, é falácia. não vamos No mudar o governo assunto. Lula, É porque você no pode primeiro pagar o governo gás. Lula, Você no pode primeiro- pagar... Peraí, calma aí. Primeiro, não vamos mudar o assunto. Isso não é falácia. A gente tem que seguir uma linha. Se a gente está Certo. falando sobre isso, não vamos falar do Então gás, vamos realmente. lá. Vamos falar sobre isso. Não, primeiro, a Tati disse que tem a resposta, então eu quero ouvir. É isso Mas vamos lá, mesmo. cara. Com licença, boa noite novamente. Eu acho assim, sem falácia, que nós estamos dentro de um limbo administrativo gigantesco, de uma desordem. E existe, sim, uma preferência hoje com essa pessoa que está presidente e, junto com ele, as forças maiores, como sempre foi, dentro de uma liderança. Somos 150 milhões de votos, mais ou menos, no Brasil. Votos... Porque nós somos 200 milhões de brasileiros, então... Não dá isso tudo de voto, né? Vamos supor que 100 milhões de votos. Somos 100 milhões de votos, 120 milhões de votos. Os 16 votos também, é por aí, é uma média. Nós estamos dentro de uma economia que está cada vez mais destruída. Eu digo porque eu sou uma cidadã que paga os meus impostos. E como todos nós que estamos aqui. E eu estou dentro de uma situação em que existem N assuntos a se resolver. Então o que eu vou criar? Uma insegurança administrativa e vou dar vazão a quem está no poder para mexer do jeito que quer. Ninguém vai tocar? Vai sim. Isso é óbvio. Porque no momento que se abre a boca para contestar a veracidade do voto, vai se dar vazão para abrir e contar. E quem vai contar? O poder judiciário, o poder maior, quem está do lado do Bolsonaro. Você me corrija, por favor, quem conta? Mas quem tá mandando no não Brasil porque, aqui, Pronto. porque quem vai Quem contar tá é o mandando no TSE. Brasil? O Bolsonaro. Tu acha? Não. Sim, Não. amiga. Vocês acham isso? Sim. Sério? Só pra você ter ideia, infelizmente- nós somos o único país, o Ciro a minha Gomes teoria eu ali... não Não consegui é isso que a gente tá terminar. vendo no Termine, Brasil, por favor. não. Pronto, então eu acho que existe muita energia gastada dentro de mais um golpe, que eu tenho certeza que isso é um pré-save para um golpe, porque ele vai arranjar um jeito de abrir isso e dentro disso ele vai deturpar, porque é o que ele está fazendo. Mentindo, roubando, enganando. amiga, Ele não você... tem poder pra isso. Me diga uma Ele não coisa. tem poder Nem de criar. competência, nem Ele tem competência. poder para chegar aqui e mandar Só mais uma pergunta, só mais uma pergunta para vocês. O que é no mundo que seja eletrônico e não seja hackeável? O que é que Deixa eu só esclarecer uma coisa importante, Jaque. Deixa eu esclarecer. É o quê? Fala. Eu acho que tudo é hackeado. Tudo tem um poder de você entrar Com e certeza. alterar tudo, qualquer Com tudo, coisa. com certeza. Tudo. Então, O menos hackeável do mundo chama-se iPhone, né? Sim. Fora Mesmo isso- assim dá, Não, porque a não é não. galera... Eu vou lhe explicar por quê. Então, o porquê? Tati, é só pensando assim, vamos esquecer partidos políticos, vamos esquecer mesmo. Se a gente pensar racionalmente, questão é o voto em si. Se é eletrônico, pode ser hackeável? Sim, pode. Então, se pode ser hackeável, por que não? É o que eu acabei de explicar. Não, mas aí tu mudou o contexto. Não, mudei não. Você quis dizer que o erro é a contagem. A contagem é que tá, né, na história Não, então o erro é uma deturpação do voto que ainda não aconteceu? O que acontece é o Não seguinte, entendi. ó, o Ciro Gomes disse aí no vídeo dele que fora o Brasil tem mais 2 países que ele falou que ninguém sabe nem onde é esse país. Você perguntar pra Butão alguém. e Sri Lanka. Ninguém sabe nem onde é direito. O Sri Lanka vai saber porque tem muita guerra, mas são países que não têm importância geopolítica no mundo. Não tem, o Brasil tem. Certo? O Sri Lanka e o Butão não tem nunca como fazer algo que o Biden fez agora nos Estados Unidos e afetar outros países com chacina, com estupro, com tudo. Não tem poder para isso. O Brasil tem. Então, o que acontece é o seguinte, pode destabilizar a América do Sul, o Brasil. O que acontece é o seguinte, o Brasil é o único país do mundo, nem Butão nem Sri Lanka que tem o tal da justiça eleitoral. O magistrado, que um ministro do STF, ele é nada mais, nada menos do que um magistrado, um juiz, com o nome de ministro, certo? O magistrado não exerce função jurisdicional quando está no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, na contagem de votos, na administração. Isso é um papel administrativo, que no mundo todo é feito por um órgão da administração pública, e não por um juiz, e não por um magistrado. Por quê? Porque amanhã ou depois ele vai julgar algum caso referente àquela eleição, e ele não vai ser imparcial. Porque ele que presidiu a parte administrativa de votação e contagem de voto. O que quer o ministro do TSE, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo lobby dentro do Congresso Nacional. Isso é algo que nos Estados Unidos daria cadeia. A Hillary Clinton
quase foi presa porque mandou um e-mail usando o e-mail particular dela. Coisas de trabalho, como você, Jaque. Por exemplo, na TV União, você tem o seu e-mail da TV União e tem o seu e-mail Jaque Lima particular. Aí você foi mandar um e-mail de uma coisa de trabalho, e em vez de mandar pelo e-mail da TV União, mandou pelo Jaque Lima particular, porque mandou. Ela fez isso lá nos Estados Unidos, foi um escândalo. A mulher quase foi presa, gastou milhões com mídia para reverter a imagem dela. Nos Estados Unidos, jamais um ministro, um juiz, iria para dentro do Congresso Nacional defender lobby de impressão ou não de voto, como você disse. Essa discussão, ela abstrai partido político, ela supera questões ideológicas. É uma questão, porque o que é que a Constituição diz? O voto é universal, secreto, certo? E a contagem dele é pública. A partir do momento que eu tenho uma urna eletrônica fazendo contagem de voto, eu não tenho contagem pública. Toninho acompanhou o voto no Paulo Salazar, como eu acompanhei, como advogado contratado por partido, como fiscal de partido, contando o voto. E o povo ali ao redor... E vendo a mesa trocar os votos. Mas corrupção tem em todo canto, Toninho. Toninho, eu cheguei em Quixadá, eu cheguei em Xeramubim, como advogado lá... Eu cheguei em Xeramubim. Aí muda. Eu cheguei em Xeramubim. Aí muda o voto. Você não pega no papel. A urna imprime só. Você não pega no papel. Eu cheguei em Xeramubim. Quando eu entrei, a presidência da mesa se espantou. Quando eu fui até a urna, tinha uma foto em cima da urna com o nome do candidato, as fotos e tudo para o povo votar. Corrupção tem de todo jeito. O nosso papel é combater a corrupção. E está sendo feito, o povo lavou a alma, tirou o governo mais corrupto da história do mundo, da presidência da República, que veio aí com desde o FHC, mais de 20 anos, destruiu esse país, e agora um presidente que pegou um país total. Gente, o presidente tá que ótimo. um ano só sem pandemia e 2 de pandemia. E o presidente faz o que faz. Fazendo o quê? O quê? O que é que esse presidente está fazendo, Carlos? A Toninha falou do gás butano, né? O que é que ele tá Na fazendo? época que o Lula era presidente do Brasil, Não, Carlos. não vamos falar em preço, não, vamos falar em percentual. Não. Um bujão de gás butano custava 30% no salário mínimo. Hoje, custa nem 10% no salário mínimo do gás butano. Não é nem 10%, é 8%. E a carne? E o ovo? E o pandemia, pão? tu quer botar a culpa da pandemia no Bolsonaro. Não, vocês... Ei, a gasolina é 1,70 na distribuidora. Carlos, não adianta. Aí com o imposto estadual, não. a gasolina vai para quase R$6. Carlos, engraçado. Que absurdo. Engraçado. Se o governador do estado... Peraí, tem que ir o microfone pra Tati também. Caramba, gente. Não dá pra conversar contigo sobre Lula antes de te perguntar uma coisa. Onde foi que tu cresceu? Qual é a tua estrutura familiar? Tu veio da família Eu votei pobre? no Lula, Não, querido. tô perguntando quem tu votou, não. Eu votei no Lula. Meu pai e minha mãe são perguntei, servidores públicos. Sem gritar. Não são eu tô ricos. só Não tô perguntando gritando, pra não. você. Tô gritando, não. De onde vem a sua família? Servidor público, os dois, pai e mãe. Ok, show de bola. Tu tem alguma... Pai, PRF, mãe, prefeitura municipal de Parabéns, Fortaleza. pessoas concursadas. Tô falando de o fato de você ter o que comer e só. Tu passou por Porque isso? eu trabalho, querida. Porque eu trabalho. Tu quer dizer que quem não tem o que comer trabalho, porque não trabalha? Porque não trabalha. Certo. A Bíblia diz que não trabalhar não coma. Ok? Tu vai deixar eu falar agora, Tu minha sabe o vez. que o Bolsonaro vai fazer não, agora? Não, porque tu vai tem que deixar eu colocar responder. um auxílio emergencial que ele pagou. Ele vai criar agora um auxílio de R$400, muito maior do que o Lula pagou a vida toda e a Dilma pagou a vida toda. Pra mim, o Bolsonaro é um lixo. Aquele auxílio... Deixa eu segurar aqui pra tu. Agora é minha vez, tá bom? Vou segurar lá atrás, que tu falou tanto que tu me confundiu, mas tu não vai conseguir. Vamos lá. Tu abriu a boca... Vocês confundiu só. Não, eu não estou senhor. dentro da sua mente. Vamos lá. Não, mas você tá querendo entrar, porque é assim que a religião faz. Jamais. Você abre a boca e fica comparando vidas. Você não pode abrir a boca e dizer que quem não come... Comparei preço do bujão de gás. Vida, bujão de gás. Tu pode deixar eu falar 30 segundos? Vai. 30. Pois Vai. é, marca aí, sem me atrapalhar. Vai. Tu nem pode falar de uma realidade que não te pertence. Às vezes, quem não come todo dia... Quem é você pra julgar minha realidade? Segundos. Quem é você pra julgar minha realidade? 30 segundos, tu não ia me dar 30 segundos, He-Man? Você quer julgar minha realidade? He-Man, quem tá jogando é tu, dizendo que quem não come é porque Calma, não trabalha. Tila. Entendeu? Quem tá jogando é tu, dizendo que quem não come é quem não trabalha. 30 segundos, tu me deu certo, vai dar certo aí. Não deu os 10 segundos Você ainda. nunca viu uma pessoa no sinal com uma criança no braço, pedindo dinheiro, e uma pessoa com idade de trabalhar, um homem ou uma mulher com idade de trabalhar, que podia estar trabalhando, não? Você nunca viu? Emprego, né, Carlos? Aí você tá generalizando. É isso, Toninho. Você tá generalizando. Ele deixou eu falar, Já foi Toninho, ele não pra deixou. Carlos, me dê 10 empregos para 10 pessoas que Nem tá que pedindo. seja roupa Ah, peraí, vamos ser um Nem de que seja cada pra pentear vez. teu cabelo, né? Tem, né, Hoje Carlos? eu quero que a Tati termine aí, que ela não conseguiu terminar os 30 segundos. Vai, Ele não vocês vão ficar deixa. calados. Deixa ela terminar, pelo amor de Deus. Eu vou deixar. Agora, Carlos, você tem que ter um pouquinho mais de sobriedade Educação. e respeitar a voz
Principalmente quando uma mulher estiver falando. Não sabe nem o que é Toinha, isso. tu me chamou de mentiroso aqui, tu começou a falar. Eu que não respeito. Não, opa. Eu quero ouvir a Tati. Eu quero que ela termine o pensamento dela, por favor. Pronto, eu só queria te dizer 2 coisas. Uma, não julga nunca a realidade que não te compete. Não terminei. Eu nem terminei ainda. Pronto, não fiz isso. Você que fez primeiro. Você abriu a boca, ótimo, tá mutado teu microfone. Você abriu a boca e falou que quem não come é porque não trabalha. Mentira sua, você não pode falar isso. Segundo, para de pegar a realidade e enfiar na Bíblia, porque às vezes o que é sagrado pra tu, pro outro é um livro. Para. É isso? Não. Ah, é porque o outro que se exploda, né? Não, senhor, que eu não terminei ainda. E é isso que está acontecendo no mundo todo. De novo, mais uma vez. Religião, pessoas hipócritas, pessoas insensíveis e egoístas que olham para o outro... Que olham para o outro com egoísmo e julgamento. É isso que você está fazendo. Você está julgando, está sendo um religioso extremo. Obrigada. Agora você pode falar. Acabou de me julgar. A mulher acabou de me julgar, isso é hipocrisia. Eu te julguei. Né? Pode colocar a tua foto junto com a do deputado que imprimiu o voto, que é um casal perfeito. E a tua e a do He-Man. Porque tu acabou de me julgar, falando da minha realidade de vida, e falou que é hipocrisia. Acabou de me julgar. A Toinha me chamou de mentiroso. Flávio Bolsonaro. E ela me chamou de hipócrita. Só se E eu falei a verdade. Só se for pra E eu espantar falei os a mosquitos da verdade. minha casa. Quanto à questão da religião, cada um dará conta de si a Deus, minha filha. Cada um faz o que quiser na sua vida. De pegar Cada um faz. Eu não vou parar jamais de falar da Bíblia, porque é o meu manual de conduta e vida e fé. Ok, acabou. mas respeite. Glória a Deus. Eu não vejo respeito em você. Aleluia. Eu cresci na igreja, Assembleia de Deus, a vida inteira. Deus me livre pisar nessa igreja que tu cresceu. Pronto. O que mais você tem pra falar das coisas que não te competem? Peraí, que a gente já tá mudando o assunto. Agora, Tati, você você falou... Não, nem vou falar isso aqui, que vai dar outra confusão. Outra confusão. Gosta de confusão, já. Não, eu gosto de confusão, porque assim, ó, pra falar a verdade, eu fico olhando assim vocês, mas eu fico pensando de uma forma mais, sem puxar saco de nenhum dos dois. Mas vocês não conseguem, até você também, eu puxei Tati. pra quem? Ela, para falar mal do Bolsonaro, basta olhar uma parede branca, ou preta, ou vermelha, você vamos só lá. olhar para a quantidade de desempregados do Brasil. Não, gente, a gente tem que dar a César o que é de César. Aconteceu a pandemia, né? Infelizmente. 2 anos. A culpa do não é Bolsonaro, dele. é a culpa do Bolsonaro, né, Toinha? Vou dizer também minha opinião, que eu sou chateada com isso, que o Brasil foi o único país que transformou a pandemia em política, entendeu? Isso foi um negócio sujeira, é terrível pensar isso, né? Infelizmente. E estão até hoje fazendo isso, usando a pandemia para colocar... Amiga, não, peraí. Cada país teve o seu tipo de tratamento, enfim, mas tudo foi usado contra. E quando a gente fala em passar fome, não sei o quê, para que maior crise que aconteceu no mundo, gente? Não foi no Brasil, foi no mundo. A partir do momento que todos nós tivemos que ficar em casa, a gente perdeu o nosso emprego, a gente perdeu nossos patrocinadores, a gente perdeu tudo. Praticamente, os ricos não. Os ricos ficaram lá esbanjando, fica em casa, enquanto estavam nas suas mansões maravilhosas, cheias de campo, Netflix, piscina. Mas as pessoas pobres, realmente, ficar dentro de casa foi muito difícil. E uma casa com 10, 12 pessoas. Peraí, eu falo por nós, do entretenimento, todos os meus amigos aí, de banda, de donos de buffet, de toda essa nossa área de entretenimento, foi o que mais sofreu realmente. Agora, vamos dar César o que é de César. Se eles não tivessem pensado rapidamente nesse tal auxílio emergencial... Se não tivesse o dinheiro, gente, pelo amor de Deus, se não tivesse o dinheiro exatamente, não tivesse tido uma administração correta, aí sim... tinha morrido mais ainda gente. Então, assim, não é questão política, não é questão... porque foi fulano, porque foi Beltrano. Meu Deus do céu, isso aí também foi uma coisa muito boa que eles fizeram. O Brasil é um país tão rico que 1 ano de governo honesto de Bolsonaro, ele pôde pagar 2 de auxílio emergencial. Quem fez foi o Congresso, Frax. O Bolsonaro não queria pagar. Ele não queria. Que é isso, Toinha? Não se não, já que agora, já que agora, do governo, Toinha. Olha a votação. Não é verdade isso, Toinha. Não é verdade. Não é verdade. Proposta do governo, rapaz. Ele foi uma das primeiras pessoas que disse: meu Deus, as pessoas vão morrer de fome. O cara vai pagar até 13º do Bolsa Família, que nunca teve. Vocês estão desinformados. Nunca teve. Estão querendo reverter as coisas. É só olhar, ler, acompanhar as votações no Congresso, ver tudo. Ele era contra. Não, Toninho, não. Ele foi contra. Depois, porque tinha que reduzir o valor, que realmente não tinha mais dinheiro.
Mas quem instituiu foi ele, foi o governo federal. Desesperadamente. Eu acho que ele tem que aumentar mesmo, porque você não pode manter as pessoas em casa se você não dá a elas um auxílio. Eu digo isso porque meu irmão está morando nos Estados Unidos e o auxílio lá é $3.000. Meu irmão me disse. Então não é $2.000, mas só tem no Brasil porque acabou o roubo do PT. Não tem como comparar, até porque já foi comprovado um roubo gigante, né? A gente já veio aí de quê? De que você está dizendo? Não dá para pagar, não? Não dá para pagar? Não dá Agora dá, porque tinha um prejuízo de 70 bilhões ao ano as empresas estatais e agora dão lucro de mais de 100 bilhões. E são vendidas a preço de banana, como querem vender agora o Correios. Que dá lucro. Que dá lucro pro PT, que teve o mensalão do Correio, o escândalo do Correio, que encheu os cofres dos petistas, dos pessoalistas de dinheiro. Agora o Correio tá Vamos mudar de assunto, vamos pro próximo tema, vamos lá. A gente já mudou o assunto. Tem como melhorar, acabou o Correio. O PT acabou o Correio. Vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem. Vocês vão ter uma ordem. É assim que eu vou falar com o presidente do Senado. Isso é uma ordem. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país. E aí, Tonha? Correto. Um Sérgio Reis, cantor, ex-deputado, que usou $50 mil de dinheiro público para fazer uma prótese no pênis, comprovado. Se você não aprender a respeitar, eu não vou participar do debate. Principalmente quando tem mulher falando. Porque aí, assim, toda vida que uma mulher está falando... Não por isso, você gente. Tem a mania não, peraí, não por isso. Todos nós aqui somos iguais. Não é porque somos mulheres, não. Mas ele não te pede, não, de falar, não. Eu não gosto desse texto, não. Ele está interrompendo, ele não pode interromper nem homem nem mulher. É isso. A gente não é menor, a gente é igual. Exatamente. Então, pronto. Não, mas ele não pode interromper, porque ele tivesse não, porque uma mulher ele não pode interromper porque é um debate. Ele não pode interromper porque é um debate, principalmente porque é mulher. Porque eu defendo. Olha isso, eu sou acostumada com isso. Ô, mimizinho, esse teu, Tonha, que mimizinho. Amigo, você não quer debater, você quer avacalhar o debate. Vai. Então, o Sérgio Reis, minha gente, que usou $50 mil para fazer uma operação no pênis dele. Esse senhor, que é dono de bois, de boiada, que tu tá comprando a carne hoje de R$50, é esse que está ameaçando o Congresso, dizendo que vai parar o país se não aprovarem o que eles querem. Como se esse país fosse único e exclusivamente do agronegócio. Já que me poupa. Esse país é através da força do trabalhador, é através da força das mulheres, da juventude, que está impedida de viver neste país, porque existe uma turminha que se apossou e que não sabe administrar, e que quer se perpetuar no poder. E agora, do PT, né, Tonha? E que quer se perpetuar no poder e fica querendo, ao tempo todo, criando fatos, factóides para discutir, para tirar atenção. O que eu quero é que o presidente da República, que eu respeito, porque foi eleito pelo voto, ele foi eleito por essa urna, ele devia, não ser hipócrita, devia renunciar. Ele devia renunciar, porque ele foi eleito por essa urna. Ele foi eleito por esta urna que ele questiona. Por essa urna que ele questiona, que ele vá trabalhar e que bote a equipe dele para trabalhar, porque o nosso povo continua morrendo e agora vai começar a continuar morrendo. Agora vamos lá. Vamos lá. Em 2009, né, que o Ciro disse que teve a votação, né, que todo mundo votou a favor e tal. Que o Lula sancionou assinou. Aí eu faço uma pergunta agora, né? A gente está falando do povo. O povo elegeu ele, o povo. O Sérgio Reis aí, ele falou pelo povo e pela uma classe. A gente não pode respeitar isso também. Tem várias classes aí. É uma não foi só do agronegócio, grande. Não. Agronegócio. E não foi só agronegócio, não. Tem caminhoneiro aí na história. Não só no Brasil, por todas as exportações, tudo que eles fazem. Então, assim, é muito importante. Nós temos é um setor muito importante. Nós temos que respeitar a Constituição Federal. A Constituição Federal tem duas permissivas. Para tudo isso que o Sérgio Reis falou aí, não é ele sozinho, não tem poder para isso. É isso que eu estou falando. E é, primeiro, direito de greve. Direito de greve e manifestação. É, exatamente. Direito de greve e manifestação. É o Segundo, povo que está se manifestando. Todo poder emana
do povo. Está na Constituição, meu povo. Todo o poder emana do povo. E segundo, direito de greve, de manifestação e pior, que estão criminalizando no Brasil. Livre, artigo 5º da Constituição Federal, livre manifestação do pensamento e da convicção, seja ela religiosa ou seja o que for. Nós temos livre direito à manifestação. E criaram agora um crime de fake news que não existe, outro princípio constitucional. Não há crime sem lei anterior que o defina. Eu não posso agora dizer que uma coisa é crime se não tem uma lei anterior à minha conduta que diga que aquilo já era crime. Isso desde a Magna Carta Libertatum na Inglaterra, em 1500 e pouco. Então, não existe crime de fake news, que é o quê? Crime de mentira, não existe. O que pode ter é injúria, difamação, calúnia, aí pode ter. Mas uma pessoa ser presa sob a alegação de que falou notícia falsa, ainda que a notícia fosse falsa, não existe a prisão, porque não existe o crime de fake news. E o Brasil hoje, nós estamos sendo devassados por pessoas que criam crimes da noite, de dia para noite. As pessoas usam as redes sociais para mentir. Não, eu estou dizendo que isso não. Não confunda a hipocrisia com crime. Roda aí. Eu sou um criminalista, Tonho. Quando um companheiro sangrar, sangrem. Quando ele chorar, chorem. Mas quando ele sorrir, sorriam com ele. Olá pessoal, eu sou o jornalista Wellington Macedo e hoje é uma sexta-feira 13 tumultuada nos bastidores políticos aqui em Brasília, depois da prisão do presidente do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Há quem diga que a prisão de Roberto Jefferson fortaleceu a mobilização já marcada para o próximo dia 7 de setembro em todo o Brasil. Ainda no dia de ontem, o cantor Sérgio Reis esteve reunido com 23 lideranças do agronegócios aqui em Brasília. Nós vamos parar 72 horas. Se não fizer nada, nas próximas 72 horas, ninguém anda no país. Não vai ter caminhão nem para trazer feijão para vocês aqui dentro. Ninguém. Vai parar porto, vai parar tudo. Não é só Brasília, não é nada, é o país. Várias pautas foram discutidas para o próximo dia 7 de setembro, que, segundo eles, o Brasil vai parar com 2 pedidos. O primeiro deles é a garantia do voto impresso para o próximo pleito eleitoral. E o segundo, eles vão exigir que o Senado Federal vote o impeachment dos ministros do STF que tem prejudicado o andamento político do país e impedido a garantia da lei e da ordem, causando grande prejuízo e sofrimento para o povo brasileiro. Está vindo uma caravana de trailers, está vindo gente de tudo quanto é lugar. Vai fechar Brasília, não pensa você. Confirmou agora 12 ônibus dos garimpeiros. A Leia do Pará e conhece. Nada vai ser igual, nunca foi igual o que vai acontecer. Na história, meu de 7, 8, 9, 10. E se eles não obedecerem o nosso pedido, eles vão ver como a cobra vai fumar. Não tem conversa. E aí do caminhoneiro que furar esse bloqueio, né? E lembrando que não é só Brasília, né, seu Sérgio? Nós estamos com os caminhões, o Brasil inteiro vai estar parado. Parou, ninguém trafega, Movimento ninguém nacional. sai, ônibus volta para trás com passageiro, só vai passar Polícia Federal, ambulância, bombeiro e cargas perecíveis. Fora isso, ninguém anda. Isso é uma manifestação popular. É isso que eu estou falando. Direito de greve. A gente tem que caminhoneiro é uma classe, também. tem direito de greve. Os líderes dos caminhoneiros já se manifestaram dizendo que o Sérgio Reis não os representa. Não teve isso, não. Já não aí foi um líder dos caminhoneiros falando o contrário. Não, amigo, já rolou, teve, tá amigo. Você desinforme. Se informe, amigo. Você está desinformado. Então, ele não representa o líder do caminhoneiro. Na realidade, gente, o Sérgio Reis, ele representa o povo, os latifundiários deste país. Os latifundiários que destroem a Amazônia. Alimentam o Brasil, né? Os que alimentam latifundiários o Brasil, né? que destroem o nosso sertão, que não produz emprego e que ele arrecada o dinheiro através dos agrotóxicos, através desse aumento desenfreado dos alimentos, porque eu conheço alguns amigos donos de distribuidoras que dizem para mim, Tony, é um absurdo o que está acontecendo com o preço dos alimentos, porque não justifica determinado tipo de aumento tão exorbitante. Então, é preciso a gente ter tranquilidade, porque a gente fazer um debate, não está em jogo só a minha vida, não. Eu posso me mudar lá para a praia e faço as minhas contas e dá para viver tranquilo lá, com bem pouquinho. Mas não estou pensando em mim, não, Jaque. Eu estou pensando num monte de gente desse país que não pode ficar à mercê de um ex-deputado federal
porque os interesses dele não estão sendo atendidos, os interesses, querer parar o país e ameaçar um poder. Nós temos 3 poderes, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Quando ele se manifesta desse jeito, ele está atentando contra o Estado de Direito. É sério? É Você acha sério. isso mesmo de verdade? O que ele está fazendo é. Todo Tanto mundo. é, Não, tanto não, é que- todo mundo tem que olhar tudo que está acontecendo e ficar calado. Não, ninguém está dizendo que tem que ficar calado. Você tem que saber Não. como você fala. A gente está Você falando do fala. Você agronegócio, acha- você- que é uma das maiores economias, não só do Brasil. Entendeu? Já que eu penso diferente, eu penso diferente. Rapaz, eu prefiro STF defender. tá prendendo jornalistas. Não. Se eu tacasse aqui o pau neles agora, era capaz de eu estar presa amanhã. Não, Se Jaque, isso assim, pra não. você Não. é tudo bem, Não. tá normal, Depende- tá dentro da lei. Você acha que o que Eu, o sinceramente, ex-deputado... eu não sei mais o que é Você ditadura. acha que o ex-deputado Roberto Jefferson fez está correto? Vamos lá, Carlos. Tá Se não agora fosse o fale Roberto pela lei. Jefferson, se não, o Roberto Jefferson, para mim, além de um grande jurista, certo? É um cara do tribuna do júri. Só lembro é do um grande mensalão. advogado. Se não fosse o Roberto Jefferson, teve o peito que ele teve, verdade. a coragem que ele teve, o presidente do Brasil hoje chamava José Guisseu, Verdade. certo? O Brasil teria passado por essa pandemia agora, estaria passando por essa pandemia agora que não acabou, talvez piore. Estaria passando sem dinheiro para ajudar ninguém. Você estaria sim passando fome agora. Né? A Tati estava me dizendo Ele aqui agora no tem instante, bola de que os cristal, caminhoneiros gente. não estão olhando, vai a gente ter fome, não sei o quê. Já estaríamos há 2 anos de fome. O Brasil não tinha dinheiro para pagar auxílio emergencial para seu ninguém, porque estava tudo nas contas do exterior, guardado nas malas dentro de apartamento, como foi achado, apartamento vazio, alugado para guardar malas e malas de milhões de dólares. Era aí que estava o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte do povo. Então não vai ser uma greve legítima dos caminhoneiros que vai impedir ninguém de comer, não. Ao contrário, eles querem é que um Brasil verdadeiro, um Brasil justo, um Brasil que respeita a família, que respeita a sociedade, a Constituição principalmente, que progrida. O Bolsonaro, com 1 ano de governo sem pandemia e 2 de pandemia, o Brasil nunca teve uma economia tão forte, tão fortalecida, só na época de Geisel. Na época de Geisel, do período militar, teve uma economia tão forte, tão fortalecida. Então a Toninha falar aqui, dava para ir para aquele programa que tinha fantasia do SBT, porque falou rumo de fantasia, Toninha. Porque o Brasil, dentro dessa pandemia em 2 anos, nunca teve uma infraestrutura feita pelo ministro Tarcísio, dentro de 2 anos de pandemia, meu irmão. O ministro Tarcísio fez obras de açudes, de rodovias, que o governo do Fernando Henrique, o governo do PT, em 20 anos, não fizeram. O cara fez em 1 ano sem pandemia e 2 com pandemia, nem 2 todo indo. 1 ano e meio de pandemia. Infraestrutura, a infraestrutura faz o Brasil crescer. Sabe por que, Toninha, que o caminhoneiro tem o poder de parar o Brasil? Porque o governo do PT nunca investiu em ferrovia. O governo do PT nunca investiu em transporte marítimo, que o Brasil é um país hidrográfico, tem rio em todo canto. Então tem como ter transporte marítimo, transporte de ferrovia, e o PT botava no bolso e não fazia. E agora o Bolsonaro vai fazer uma ferrovia que vai cobrir norte até o final do Nordeste. E a prisão do Roberto Jefferson, você como advogado, foi legal? Claro que não. Por que não? Opinião, cara. Estão prendendo gente no Brasil por me mentir opinião. Eu acabei de falar do jornalista. Isso é um absurdo. Aquele Oswaldo Eustáquio, o cara ficou aleijado. Já parou pra pensar nisso, Toninha? É muito absurdo. Você não poder falar o que você falou aqui, eu não poder falar o que eu falei aqui, a Tatiana Mas não é isso que poder você falar o que está falou aqui. defendendo. Tatiana, Mas é isso que você perdão, está defendendo. Que preso, Quando ele preso. defende Que a isso, ditadura rapaz? militar. Que ditadura, Toninha? Que ditadura, Toninha? A ditadura Que já tá ditadura? acontecendo. Toninha, que ditadura? Tu só já viu basta falar ditadura? contra. Que ditadura? Nunca teve ditadura. Tu disse que no dia 7 de setembro vai ter Ei, ditadura onde é militar. que Falou. tem Falou ditadura? na minha frente da Ei, gente. eu Ô, falei Toninha, que pode acontecer dentro Toninha. do Você STF. defendeu. Você Não, peraí. Não teve Vamos lá. ditadura, Toninha. Vamos lá, calma aí. Vamos voltar pra cá. Ô, Carlos, Tu já vamos voltar. pensou se Vamos se ater a Roberto. Eu defendo a democracia. Não, peraí. Não, peraí. Isso aqui não é uma mentira, não é um fake news, não é uma história, não. É uma verdade. Eu o nunca jornalista vi uma pessoa realmente ficar hoje, aleijada por ele defender- está por aleijado, emitir opinião. preso, E tu dizer isso que e não é- isso tudo não é de- aconteceu porque ele deu a opinião dele, que foi contrária à grande mídia. Isso vem acontecendo há muito tempo, desde todas as manifestações, que o que você chama de petista ou esquerdista, não defendendo, porque isso que aconteceu é um absurdo, é inadmissível. Totalmente. Ponto final, independentemente de como a Independente Jaque do falou, partido, de não é puxar. isso, é uma cara, pessoa com liberdade, já que a gente A gente
gente não pode falar. Já que a gente defende tanta Constituição, Tem é um jargão, direito constitucional tem uma frase, você poder eu não lembro falar. agora quem falou, que disse o seguinte: eu posso discordar totalmente do que você fala, mas defenderia até a morte o direito de você falar. Mas isso vale para os dois lados. Claro, não, para a esquerda não vale, Isso não. vale por dois Porque para a lados. esquerda, se você falar contra ela, ela manda prender, ela manda matar, ela manda açoitar. Então vamos falar do Quantos- Roberto a guerrilha de Jefferson. esquerda fez? A guerrilha Vamos de lá. esquerda. Ô, Carlos. A guerrilha da esquerda Carlos, matou a bomba Carlos, no Rio Carlos, você Centro. quer A bomba no Rio Centro. Vamos lá. Juridicamente, quero saber do Roberto Jefferson. Por que não foi legal a prisão dele? Explique. Vai, liga aqui o microfone dele. Como eu já disse há pouco tempo, não há crime sem lei anterior que o defina. Isso é um princípio que vem da Magna Carta Libertatum, proclamada pelo rei João Sem Terra na Inglaterra na época de 1500. Por quê? Porque o rei chegava e dizia assim: cometeu crime de lesa majestade. Que crime é esse? Não importa. Prende, toma o dinheiro, toma a família, coloca numa torre. Aquele filme Conde de Monte Cristo, é aquilo ali. E aí veio uma legislação que foi preparada exatamente por essas pessoas que a Toinha atacou aqui agora, que eram as pessoas que tinham dinheiro, os comerciantes, que não eram nobres, mas estavam com poder aquisitivo porque eram comerciantes, faziam o mundo girar, a questão financeira. E eles conseguiram colocar na carta, Magna Carta Libertatum na Inglaterra, não há crime sem lei anterior que o defina. E isso está na nossa Constituição de 88, a que Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã. Isso quer dizer o quê? Eu não posso ser acusado de uma conduta hoje que não tem uma lei que passou pelo Congresso, que foi aprovada, que foi sancionada e que diga que aquilo é crime. E o Roberto Jefferson foi o que ele fez, emitiu opinião. Ele não emitiu nenhuma opinião ilegal. Diferente do que a esquerda tem feito com o Bolsonaro chamando de nazista, isso é legal. Tem lei que proíbe isso. Coloca escrevendo Bolsonaro S com a suástica. Isso aí é crime, porque a lei proíbe isso. Mas o que o Roberto Jefferson falou de opinião, não tem. O máximo que poderia ter ali era um processo por injúria e difamação. No máximo. Não existe outro crime ali. Aí criaram uma ruma de crime, inventaram uma ruma de crime que não está no Código Penal, nem nas leis esparsas, e mandaram prender o homem, cidadão. E aí, sabe qual é o problema, Jaque? Se eu admito isso, amanhã é qualquer um de nós. Amanhã é qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Cunhada, o meu amigo. Eu falei aqui que o Roberto Jefferson é cristão. Eu falei aqui. Eu falei que ele derrubou o governo satanista do PT. Meu Deus! Isso. Rapaz, esse quem defende aborto, quem defende o que o PT defende, não é de Deus, não, minha amiga. Mas você chamar que ele é de Deus. Você ouviu falar isso? É de Deus. Ouviu, você ouviu falar isso? O Roberto Jefferson é de Deus. Você ouviu falar isso? Cristãos, Eu disse que ele derrubou os bandidos do PT. Eu disse isso. Amigo, com o mensalão. Amigo, ele derrubou os bandidos do PT. Qualquer... Se ele é cristão ou não, é entre ele e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Se o Bolsonaro é cristão ou não, é entre ele e Deus. Eu não votei no Bolsonaro para ser pastor, não. Eu votei para ser presidente da República e fazer o que ele tá bom dele começar a ser. E vou votar de novo. Tá começando e é bom você já ir se acostumando, que vai ser primeiro turno. Vai ser nada, amigo. Mas o que ele fez ali no mensalão, aquela denúncia, aquele peito, foi real para você ou não? Não sei se foi real, porque até agora não provou nada. Foi uma invenção do mensalão? Não provou nada. Tá falando sério, Toinha? Não provou nada até agora. Pra não mim. provou o esquema do mensalão? O que provou foi que ele falou tudo, foi um juiz que fez um acordo para ser ministro da Justiça. Ei, Toinha, não era mensalão ali, não. O mensalão tem uns 10 anos já. Já tem muito tempo. Estão falando aqui agora nessa do Lula, época não, eu assisti inteiro em casa, eu assisti aprovado. inteiro, tudo. Estou falando do mensalão, porque faz muito que foi tempo. que tirou o PT. O ministro Joaquim Barbosa citou, inclusive foi bom você lembrar disso, porque o ministro Joaquim Barbosa, do STF, primeiro negro a chegar no STF, isso é um orgulho. Capitão do Mato. O ministro Joaquim Barbosa, ele falou, inclusive, o nome do Bolsonaro como um dos únicos deputados, dos 3 deputados de todo o Congresso da época do esquema do mensalão, que não recebeu mensalão. Que não recebeu mensalão. É por isso que ele é um presidente honrado e honesto, o povo apoia. Né? Tá entendendo? Quando teve outro ministro lá votando para absolver gente na época do mensalão, tem um vídeo aí, olha no YouTube. O ministro Joaquim Barbosa, indignado, e ele pressagiou, ele disse, olha, vocês vão ver mais coisa lá para frente. Estão aparelhando as instituições e vocês vão ver mais coisa absurda lá para frente. Ministro, o voto que você deu desconstituiu o crime caracterizado. Falou Joaquim Barbosa para o ministro Barroso, é só olhar no YouTube. Quem quiser olhar no YouTube. Já naquela época do mensalão. A gente precisa trazer o Ari Areia aqui, amiga. Você precisa botar o Ari aqui do lado, o Ari Areia. Precisa. Ele estava aqui hoje no programa e foi amanhã estará no programa.
Eu tenho um respeito muito grande pelos estudos, pelos avanços tecnológicos, mas eu acredito muito que essa teoria científica do bem e do mal, ela só prioriza quem tem um bom vocábulo e veio de uma boa estrutura por não meritocracia. Quando eu abro a boca para falar e defender, como você fala, dos demônios do PT, eu falo com propriedade de vivência, de crescer e me criar dentro de uma periferia e saber o que eu vi, não por não querer ter, por saber o quanto é difícil. O que é periferia para você? O que é? Para mim, é onde eu me criei, no Janguru Sul. Na minha rua não tinha saneamento básico. Eu não aceitei. Por quê? Porque teve Luiziane Lins aqui na prefeitura né? E aí continua a hierarquia zona aí do PT até agora. Não é do partido, mas é do mesmo grupo. Não foi só não. Rapaz, a gente anda em Fortaleza já. A gente anda em Fortaleza. A gente anda em Fortaleza nos bairros ditos nobres, que eu não gosto nem desse nome, como Aldeota, como Papicu, como Cidade dos Funcionários, bairros ditos nobres. Você anda dentro do carro, parece estar um unificador. Do remendo de asfalto. Que chato. Aí imagine você ir pra periferia, que não tem asfalto, você imagina, é lama, é areia. Mas aí faz o seguinte, volta de novo na esquerda. Compra um carro grande que você não vai ter problema com buraco não, porque volta de novo na esquerda. Eu tinha que atravessar com a lama até minha canela. Agradeça aí a galera da esquerda. Eu vou agradecer porque depois disso ficou melhor. Porque depois que ele entrou, pra mim, pros pobres que eu conheço e pra pessoa que eu era, melhorou. Quem entrou? Lula, papai. Eita, mano! Sabia não? O cara que roubou a nação. E fez pra caramba. Fez o que? Rouba mais faz, né? Rouba mais faz, né? Rouba mais faz, né? Rouba mais faz? Você sabe que o Lula fez de 2000 Rouba mais faz é um absurdo. Esse de 2003 a